Vamos lá, então. Três é pra chorar. Não, três anúncios é pra chorar mesmo. Vamos lá, então. Porque a gente reagiu a um vídeo dele quando voltamos, né, a fazer live, mas no caso começamos a fazer lives na Kick, que foi o vídeo sobre Concorde, que ele fala sobre a questão de narrativa visual, apelo visual, eu acho. Ele falava em relação ao Concorde. Qual que era? Importância do apelo visual. E desde aquela época eu tinha separado esse vídeo pra gente reagir aqui em live. E eu sempre esquecia, essa é a verdade. Eu sempre esquecia. A gente ia reagir, reagir, aí eu esquecia e a gente não reagia. Então, bora lá. Piores clichês no design de personagens. Vamos lá. Ah, os clichês na arte. Depois da excelente recepção do meu vídeo falando sobre os clichês que afetam a parte Começou visual bem. das obras, eu decidi tirar um pouco mais de leite dessa vaca e falar mais do assunto. Porém, dessa vez eu vou me concentrar apenas naqueles clichês que eu acho ruins e que afetam especificamente o design dos personagens. Então, sem enrolação, como primeiro clichê, eu coloquei o mais ridículo de todos, que é quando o tamanho dos seios da personagem reflete a sua personalidade. Meus amigos, quando se trata de libertinagem, os japoneses não brincam em serviço. Nesse clichê você tem duas personagens femininas em uma obra que possuem personalidades minimamente diferentes, e essa diferença é refletida no tamanho dos seus atributos. A personagem que é mais bem dotada, por assim dizer, normalmente vai ser mais simpática, alegre e acessível, enquanto a personagem que tem um perfil mais de tábua, normalmente retratada como tendo uma personalidade mais forte, séria, às vezes um pouco mais brava, com algumas até mesmo sendo tsunderes. Vez ou outra. Aí, Hyper, você falou aí, Renata que o diga. Olha só. Renata na tela. Você encontra alguma obra que tem esse clichê no design da personagem. Em Bleach mesmo a gente encontra alguns casos disso, como por exemplo com a Yoruichi e Suifong, e até mesmo com a Rukia e a Orihime. Calma lá, velho. A Yurichi não entra muito nesse patamar, não, velho. Aqui até vai. Mas, tipo, se falar em questão de apelo pra romance com o protagonista, a única que tem isso é a Orihime. A Rukia não tem nenhum tipo de desenvolvimento pra isso. Personalidades opostas e tamanhos de seios opostos. Mas daí vem a grande pergunta: por quê? Por que os caras fazem isso? Esse tipo de coisa nunca tem uma única resposta, mas é evidente que um dos motivos é pelo fetichismo, né? Porém, tem mais caroço nesse angu, pois essa abordagem aí nada mais é do que uma perversão, uma degeneração do conceito de contraste no design de personagens. E agora senta que lá vem a explicação. O contraste pode ser definido como uma diferença significativa entre duas coisas, e isso pode ser aplicado em muitos contextos, seja na aparência de um único personagem ou nos personagens como um conjunto. Em um nível individual, você quer que a aparência do personagem tenha alguns elementos que quebrem o seu design de uma forma que espante qualquer tipo de monotonia visual que ele possa ter. Assim ele fica mais interessante de se olhar. Porém, o conceito de contraste também é vastamente usado nos personagens em conjunto. O jeito mais fácil de fazer isso é manipular as características de altura e peso do personagem. Pequeno e alto, largo e esguio, redondo e pontiagudo. Todas são formas de criar personagens que têm contraste entre si. James e Mike de Monstros S.A. são um outro exemplo fácil para entender o contraste. Peraí. James? Ele tem um primeiro nome, não é Sullivan, não? Então! Caralho, velho. É que todo mundo chama só de Sullivan, mano. Pra mim é, né? Mas faz sentido, né? James seria o primeiro nome. Caralho, velho. Olha só. Um é grande, o outro é pequeno. Um tem formas quadradas, já o outro é redondo. Um é peludo e o outro é viscoso. Mas como eu disse, o contraste pode ser aplicado em vários contextos. Caralho, que porra é essa, velho? Cara, essa imagem é proibida em uns 86 países, cara. Pior que eu acho que é. Ah, Sullivan é sobrenome.
Olha o inchaço. Inclusive com Não, não, traços não, não, de não. personalidade. E o objetivo disso é simplesmente porque ao colocar personagens tão antagônicos juntos, você ressalta o que cada personagem tem de mais particular em si. Muitos personagens da ficção que têm algum tipo de relação próxima possuem algum elemento de contraste. Capitão América e Homem de Ferro, Timão e Pumba, Kira e L, Kuwabara e Yusuke, Kagome e Kikyo, a lista é praticamente infinita. Inclusive o Japão tem a sua própria variante de contraste, que é aquela Pior que esse anime eu quero assistir. Qual anime? abordagem do Oni azul e Oni vermelho, onde o personagem que representa o Oni Aquele do azul é cara mais grande. calmo e Ah. racional, enquanto que o vermelho é mais energético, teimoso e selvagem. Beleza, Eric, mas o clichê não era sobre o paz? Aonde que ele entra nisso daí? Pois é, meu amigo e minha amiga, eu Eita, acho que nós. todo mundo aqui conhece a regra 34 da internet, né? Se existe algo no mundo, então alguém já criou uma variante disso envolvendo safadeza, sem exceção. Então, em algum momento do espaço-tempo, os japoneses E não só no mundo, tá? Não só no mundo. Porque até o primeiro buraco negro fotografado já ganhou uma versão feminina para ser usada em hentai. Então, respeitem os artistas de rentão aí, porque, né? pensaram que seria uma excelente ideia aplicar esses conceitos e teorias de contraste nos seios das coitadas das personagens, fazendo isso refletir as suas personalidades, criando assim uma versão de Oni azul e Oni vermelho, só que com peitos. Você geralmente vai ver esse clichê nesses animes de harém e romance tranqueira, onde o personagem tem várias garotas para ele escolher. É um clichê bem bobão. Agora, como segundo clichê, eu coloquei uma certa tendência que existe em obras asiáticas de evitar traços de pessoas mais velhas nos personagens principais das obras. Boa parte dos designs japoneses sempre apelam para a juventude, então eles evitam colocar personagens muito velhos no elenco principal, ou se colocam, não é raro eles ocultarem traços que deixem aquele personagem com cara de velho. Parte disso pode ser explicado simplesmente pela questão demográfica. É natural que os autores criem personagens com uma idade próxima do público-alvo para tornar eles mais relacionáveis. Porém, Sim. eu acredito que tem mais casos Dandadan que que são eu diga. Não vamos falar sobre isso. apesar dos animes terem sim um grande foco no público adolescente, eles também se focam muito nos adultos, até porque a garotada não tem grana para gastar com merchandising. Eu creio que um dos vários motivos A garotada não tem grana, mas o pai pode ter, a mãe pode ter, um avô, tio, quem cuida. adicionais que existe para esse tipo de design Ou a criança pode ganhar uma mesada. é simplesmente Então, sim, podem ter grana sim, mas já tá errado nesse ponto. porque os japoneses são completamente obcecados pela juventude. Para muitos japoneses, a fase em que eles eram mais novos, em especial o ensino médio, é o melhor momento das suas vidas. A vida adulta no Japão é basicamente uma vida de responsabilidades com muito pouco tempo livre. E aí entram esses animes, mangás e games que servem como uma válvula de escape para essas pessoas fantasiarem sobre uma vida melhor. É por isso que existe essa quantidade gigantesca de animes que se passam em ambientes escolares. Até anime que não faz sentido ter escola, eles arrumam um maldito jeito de enfiar isso no enredo. Essa abordagem, além de chamar a atenção para as pessoas que estão nesse Horimi é perfeito. Tenho dito. período escolar, também chama a atenção de adultos que querem fantasiar sobre uma época E no Brasil é uma desgraça de pagar imposto. É foda. mais O Brasil é tipo um Japão, só que é o contrário em basicamente tudo. Só que com os mesmos problemas de responsabilidade entre as vidas. simples e feliz das suas vidas, imaginando coisas das quais ele gostaria de ter vivido, rodeado de amigos, interesses românticos e até superpoderes. É basicamente uma fantasia de poder. Então, como a juventude é muito valorizada, isso acaba se refletindo nas obras, pois os caras querem criar personagens que vendam, né? No ocidente a coisa é bem diferente. Nós não temos problema nenhum em consumir obras com personagens mais velhos e maduros. Eu não gosto nem um pouco desse clichê da obsessão pela juventude, pois eu gosto de variedade nos personagens, e sempre ficar se limitando a traços joviais dá uma empobrecida nos designs.
Como aí? Ah, mas lá, se tu trabalhar, pode morar sozinho. Aqui não. Tu passa fome. Então, cara, é o que eu falei. É basicamente tudo igual, só que ao oposto, ao contrário. Sem falar que você Pega todas as características do Japão e do Brasil. Elas são idênticas, só que ao contrário. É basicamente isso. também começa a se cansar de ver um vilão com mais de 500 anos de experiência perder para um garoto de 15 anos. Eu gosto muito mais de obras que colocam uma variedade etária maior no elenco principal dos personagens, sabe? E que essa idade realmente seja refletida no seu design, como no caso do nosso grupo em Final Fantasy VII, onde todo mundo tem uma idade bem variada e isso é perceptível na aparência de cada um. Com exceção do Vincent, que não envelhece, e do Red 13, que não é humano. Por isso somos manos. Como assim? Né? Personagens mais velhos, além de gerarem um bom contraste com os mais novos, também permite explorar temas mais sérios e maduros na obra. Além disso, personagens mais velhos também podem trazer uma sabedoria e maturidade que complementa bem a jornada dos personagens mais jovens. É aquele personagem que é o famoso mentor, né? Melhor ainda quando a obra tem coragem e envelhece os personagens ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito charmosa e torna os personagens mais reais e relacionáveis aos nossos olhos. Até porque todo mundo aqui vai ficar velho, né, gente? Agora, por último, eu coloquei Eita, um caralho! clichê que está na capa do vídeo: as famigeradas armaduras femininas que deixam a maior parte do corpo exposto. Algo que eu chamo carinhosamente de biquínis metálicos. Não é novidade que, especialmente em obras de fantasia, as vestimentas de muitas Biquínis personagens metálicos é femininas foda. são bem reveladoras e priorizam mais a sensualidade do que a funcionalidade das vestes. E foi justamente esse o ponto que as pessoas mais reclamaram, sobre o quão irrealista e descabido. Cara, eu já vi essa imagem em algum lugar, só que eu não lembro aonde. Queria saber a obra, porque eu achei muito maneiro o design da armadura e tal. Queria saber o contexto do que chegou ela estar desse jeito. Essa E não é meme, eu estou falando sério. abordagem é se tratando de armaduras. Mas vamos ser honestos aqui, pessoal. Será que fazer esse tipo de design realmente é Achar é fácil? Ah, mas um problema? acha aí então. Mais fácil do que eu tentar. Fazer esse favor pra nós. Na minha humilde opinião, a resposta é aquele bom, velho e confiável depende. Eu já expliquei em outro vídeo que existe propostas de design que são realistas Me manda e o vídeo outras que são depois, estilizadas. Essa aí claramente estilizada, não é feita para fazer sentido. E eu creio que exigir um realismo absoluto aqui não é a jogada certa. Em Isso é obras de verdade. fantasia, o que a gente mais vê são armaduras que não fazem sentido nenhum, sejam elas com pouca ou com muita proteção. Uma armadura para uma obra de fantasia não precisa ser acurada realisticamente, porém é desejável que ela seja minimamente crível para não te tirar da história, né? Por mais que realisticamente falando, uma armadura como essa aqui não seja prática, ela ainda assim consegue nos vender a ideia de que é uma armadura feita para proteção. Porém fica muito mais difícil vender essa ideia com uma armadura de biquíni, pois ela vai totalmente de contra o que a gente entende por armadura, né? Ela carece de credibilidade, balançando assim a nossa suspensão de descrença, sendo necessária uma escrita muito bem feita para a gente conseguir aceitar esse tipo de design. Muitos tentam encontrar algum tipo de É interessante ele ter colocado Kill la Kill ali, porque Kill la Kill nessa questão assim, é muito bem trabalhado, tá? justificativa Toda essa questão das roupas e tal. É muito maneiro. Muita gente ignora isso pra pensar, pô, Kill la Kill é mulheres de pouca roupa lutando e ficando nuas. Não, não é só isso. Tem isso também, mas faz parte de todo o desenvolvimento e crítica do anime. para se usar esse tipo de design mais libidinoso. Às vezes o uso de pouca roupa faz parte da cultura guerreira daquele mundo, só que é aquilo, o público não engole qualquer coisa, né? Então o negócio tem que ser bem planejado. Eu nunca vou esquecer aquela desculpa esfarrapada que o Kojima deu para justificar o design da Quiet de Metal Gear, falando que a personagem andava quase totalmente despida porque ela respirava pela pele. Gênio! O cara foi um gênio aí, calma aí, anúncio. Ô, caralho, velho. Kojima, cara. Pô, Kojima sempre consegue, né, mano? O cara.
Meu amigo, se for pra dar um migué vagabundo desse, eu prefiro que a pessoa simplesmente seja honesta, como um Yokotaro da vida, por exemplo, que disse pra projetarem a Chubi daquele jeito, pois ele gosta muito de mulher. Eu sou safado. A sensualidade no design é um assunto polêmico, mas na minha visão, se isso daí é algo bom ou ruim, vai depender totalmente de uma coisinha chamada execução. Designs de personagem nos ajudam a contar histórias, e se a sensualidade é relevante para se contar uma determinada história, então ela não somente pode, mas deve ser utilizada. Baioneta Existem que eu obras diga, que né? usam a sensualidade de uma forma muito bem executada e que consegue enriquecer as suas personagens e enredos. Além disso, nós não podemos nos esquecer que existe uma coisinha chamada artes plásticas, né, pessoal? E esse tipo de arte é muito conhecida por usar a sensualidade como recurso estético, mas o grande problema com esse tipo de design é que a Caralho. maioria dos autores usam Ok, mas vamos esquecer daqui. Maneiro pra caralho esse design aqui, tá? As marcas na Machado. esse artifício única e exclusivamente para um eti barato, despropositado e muitas vezes degenerado. E são nesses casos aonde eu acho esse clichê de armadura ruim, quando o design é feito única e exclusivamente para satisfazer fetiche, não tem mais nada ali além disso. Então o problema nunca é a sensualidade, mas sim a forma como ela é implementada na história. Até porque quando o negócio é bem escrito, meu amigo, a gente compra qualquer ideia. E agora eu quero saber as ponderações de você que assistiu esse vídeo até aqui. O que você acha sobre esses clichês que a gente falou? Compartilhe a sua visão com a gente, beleza? E também não esquece de recomendar mais clichês para aparecerem aqui nos próximos vídeos. E para finalizar, Cara, em questão do que ele falou, eu basicamente sigo o mesmo que ele, só que eu não tenho uma régua tão alta pra tipo, ai, se não tem um propósito tão grande assim, já me incomoda. Eu não chega a isso não, mas eu concordo basicamente tudo que ele fala aqui. E, cara, interessante, né? Bem, eu já esperava basicamente também, porque o Eric sempre traz vídeos muito bons, por mais que ele tá há basicamente 3 semanas já sem fazer um vídeo. O último que ele foi de Concorde. Eu estou preocupado que talvez ele não volte mais. Tomara que não. Mas de qualquer forma, vídeo original tá na descrição. É o primeiro link, logo abaixo. Tá do canal de jogos, minhas redes sociais e no comentário fixado da Kik. E onde eu faço live e no meu Instagram e no meu Twitter. Toda vez que iniciar live eu aviso lá. Então é só acompanhar que vocês sempre vão estar de olho no momento. De qualquer forma, é isso. Valeu, falou e vejo vocês no